Boa noite, Anitta e ao Clarindo. Boa noite também a Lídia. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Adriana. Boa noite, Maê. Olá, Amanda. Boa noite. Boa noite também, Dudu, seja bem-vindo. Boa noite, Michele, Gabriel. Boa noite, Ricardinho. Boa noite também para sua esposa, Lúcia. Olá, daí, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite, Mariângela, Cláudia Honor e Eliane, boa noite também, Selma, sejam bem-vindos. Boa noite também, Dona Neuza, seja bem-vinda. Boa noite também para aqueles que estão aqui, que não aparece aqui o rostinho, mas que estão participando conosco. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Boa noite, Tuca Carvalho, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite também, Beto Orlando, seja bem-vindo. Olá, Silvano, boa noite. Eveline, boa noite. Eveline, a Roberta, boa noite também, Adriana. E vamos lá, o nosso horário. Olá, seu Luiz, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Joana Camargo. Valdete, boa noite. Bom, convido todos vocês agora nesse instante, já estamos aqui para iniciarmos as nossas reflexões, convidando a todos para nesse instante junto comigo elevar o pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus. E, sobretudo, meus queridos companheiros, eu gostaria que neste momento, nesse instante, que nós elevássemos o nosso pensamento e de um modo muito especial, que nós doássemos energia, não importa, só gostaria que todos vocês doassem fluidos, doassem energias, doassem vibrações, e eu pediria para que a espiritualidade recolhesse todos estes fluidos, para distribuir de uma forma muito específica nesta noite às pessoas, principalmente às pessoas que estão vinculadas a este grupo e que estão passando por esta pandemia e, sobretudo, sofrendo com a contaminação pelo coronavírus. Temos várias pessoas e familiares de amigos e irmãos nossos deste grupo que estão passando, que estão experimentando esta prova do coronavírus. Que a espiritualidade possa, reunindo todos os nossos fluidos e vibrações, derramar sobre estes nossos companheiros, para que eles possam experimentar, de modo muito especial, e é lógico, desejo nosso, um restabelecimento rápido, mas um restabelecimento acompanhado de uma reflexão profunda sobre os verdadeiros objetivos que esta doença traz para a humanidade. Vamos assim dizer, é exatamente o momento de vibração de cura para estas pessoas. E já vou automaticamente emendar aqui
as nossas reflexões, porque hoje, na sequência do nosso estudo, nós vamos falar sobre curas. E aí fizemos essa pequena introdução nas nossas preces, exatamente para que todos reflitam sobre esta doação de fluidos. Nós estamos aqui no capítulo 14, salvo engano, dos fluidos da Gênese, e hoje especificamente para falar de curas, tá? Mas aqui deixa eu cumprimentar aqui as outras pessoas que foram chegando, né? O Wagner, o Rudinei, o Paulo Iter, que nós estaremos juntos daqui a pouco em mais uma live para os nossos amigos de Conchal e para todos aqueles que desejarem participar conosco. A Adriana Valério, seja bem-vinda. A Vânia, a Assunção, a Nayara, a Maria do Carmo, boa noite Maria do Carmo, e aos nossos companheiros aí de Aceburgo, sejam todos bem-vindos. A Glória, Quirino, João Gabriel e a todos os demais que forem aí entrando, Marcileia, Luciano, Guilherme. Bom, gente, como nós dissemos, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a nossa música. Nós vamos ver o que Kardec nos apresenta hoje, neste capítulo, ou melhor, nesse título sobre as curas. Fiz exatamente essa introdução e as nossas orações exatamente para que a espiritualidade possa e consiga reunir estes fluidos, essas vibrações e essas energias, como nós falamos aqui, cada um dentro da sua própria conceituação, né? Exatamente para... Ó, a Adriana está colocando aqui, hoje é aniversário do Wagner, que faz parte aqui do nosso grupo. Parabéns, Wagner, muitas energias e vibrações, sobretudo de paz, de harmonia para você, tá? Que tenha realmente um feliz aniversário, e a todos os demais que fizerem também aniversário no grupo. Obrigado, Adriana, por nos avisar. Como nós estamos exatamente estudando essa questão das curas, nós fizemos essa pequena introdução e a gente terminou, não sei se vocês se lembram, nos nossos últimos encontros nós falamos um pouquinho sobre os fenômenos que podem e tranquilamente são explicados pela ação dos próprios fluidos. A gente falou um pouquinho dos sonhos, a gente falou do sonambulismo, nós falamos também da dupla vista, falamos da letargia, da catalepsia especificamente. E hoje Kardec nos propõe como leitura, estudo, a questão da cura. Vamos lá, o que é propriamente a cura? Gente, Kardec vai falar para nós que nós devemos partir daquele princípio, qual? Tudo o que existe de matéria é proveniente do fluido universal. Sabe aquele fluido que Deus criou, porque Deus criou o princípio material e espiritual. Esse princípio material que nós chamamos de fluido cósmico ou fluido universal, Deus criou. E a partir deste fluido universal, todas as outras coisas materiais foram criadas. Ou seja, tudo aquilo que existe é uma transformação desta matéria-prima universal. Então, tudo. O seu corpo, os seus bens, o seu corpo espiritual, tá? Tirando essa essência que é o espírito, tudo o mais é transformação dessa matéria cósmica primitiva, ok? Então, o que é a cura? A cura nada mais é do que uma ação ou uma interação de fluidos que vão proporcionar uma substituição, em especial no nosso corpo. Eu estou falando de cura, aí eu já explico por que eu vou especificamente bater nessa questão da cura. Uma substituição de fluidos do nosso corpo, de fluidos realmente que não mais são necessários para nós, por outros fluidos mais benéficos. Ou a substituição de moléculas doentes por moléculas sãs. A substituição de células doentes por células sãs. Então, a cura nada mais é, podemos assim dizer, nada mais é, né? Porque é algo que é algo complexo, mas nada mais é do que uma substituição. Eu elimino aquela célula, aquela molécula que está doente, eu elimino e eu a substituo por
uma célula ou uma molécula saudável. Isto é a cura. Então veja, muitas das vezes nós estabelecemos na nossa própria mente, e aí o objetivo da Gênesis, sobretudo neste capítulo, é eliminar do nosso preconceito aquela ideia que nós temos de que tudo isso é algo sobrenatural. Tudo isso não é possível uma explicação no campo material, no campo físico ou até mesmo espiritual. Eu estou falando de um milagre ou aquele estalar de dedos onde de repente as coisas acontecem sem uma explicação racional e plausível. Então, o que é a cura? A cura nada mais é do que substituição de células e moléculas doentes por células e moléculas saudáveis. Ponto. Gente, olha para vocês verem como é interessante quando a gente passa a entender o próprio conceito. A gente vai perceber, por exemplo, que a nossa medicina tradicional, a medicina convencional, se nós analisarmos as curas sob o ponto de vista ou sob o prisma do milagroso, a gente vai falar que a nossa medicina ela é milagrosa. Porque o que ela faz conosco? Ela faz exatamente isso. O que um remédio que o médico passa para você, ele faz? É exatamente isso. Ele ajuda a eliminar aquelas células ou moléculas, ou bactérias, ou vírus, ou fungos, qualquer coisa que está prejudicando o seu organismo, ela elimina e, havendo a necessidade, ela coloca no lugar outra substância. Há essa substituição. Então, a medicina ou a indústria farmacêutica, elas operam milagres todos os dias na nossa vida. Quando você está com uma dor de cabeça e você toma um analgésico, o que é isso? É um milagre. É uma cura. É a substituição de moléculas ou células doentes por moléculas ou células sãs. Tá? Eu acho que vocês conseguiram entender e compreender muito bem o que é essa cura que nós estamos falando. Por quê? Porque não é outra coisa aquilo que Jesus fez na sua época. E todas estas, aspas, curas milagrosas que nós vemos e enxergamos no Evangelho, nada mais é do que a substituição de células ou moléculas doentes por células ou moléculas saudáveis. Tá? Eu acho que todo mundo conseguiu entender? Eu espero que sim. Por quê? Porque aí nós vamos passar então a entender um pouco mais deste procedimento, do processo de substituição. A Valdete coloca aqui, ó, cirurgia espiritual acontece justamente no perispírito, substituindo as moléculas doentes por moléculas sãs. Exatamente isso. Não só a cirurgia espiritual, viu, Valdete? Também a cirurgia física. O que ela faz? O médico vai lá e substitui aquelas partes do nosso corpo, ele retira aquelas partes do nosso corpo que estão doentes. E aí, muitas das vezes, numa cirurgia, ele só retira. A reposição acaba sendo por nossa conta. A não ser que a gente faça, por exemplo, um transplante de órgãos. Eles tiram um e colocam outro. Tá? Mas na maioria das vezes o que eles fazem? Eles tiram ou eles retiram aquilo que está prejudicando e muitas das vezes nós mesmos vamos criando fluidos para a substituição. Então é isso. Cirurgia espiritual é aquela cirurgia que é feita no corpo espiritual. Lembram? Eu sou espírito, eu sou essência. Para eu atuar sobre a matéria, eu preciso de um corpo espiritual que eu chamo de perispírito. Esse corpo espiritual, ele é a projeção do pensamento do espírito. Ele é a projeção da vibração do espírito. Ele é a projeção da evolução do espírito. Então, o corpo espiritual, ele nada mais é do que a consequência do nosso próprio pensamento que nós exteriorizamos, e este corpo espiritual, ele reflete ou ele repassa para o corpo físico
Tudo isso que nós temos lá no nosso íntimo, que está no espírito, e que ele passa por corpo espiritual passar por corpo físico. Então, o processo de cura, em todos os sentidos, ele vai exatamente nessa via. Assim como, quando eu vou curando o corpo, automaticamente o corpo comunica com o perispírito essa substituição, e o perispírito vai avisar para o espírito, o espírito ou o comandante, essa doença foi por conta disso, disso e disso. Então, mude o seu pensamento, mude a sua vibração, mude o seu comportamento para que você não fique mais doente. Então, há essa comunicação perfeita. Por isso que Emmanuel fala que no corpo físico, ou o corpo físico, ele funciona como uma esponja do corpo espiritual. Ele tem essa função de sugar essas deficiências do corpo perispiritual, que automaticamente está tirando, sugando do princípio inteligente do espírito as suas próprias deficiências. Por isso que nós vamos aos poucos, em cada oportunidade, evoluindo e crescendo. Por quê? Porque nós vamos eliminando todos esses defeitos e a gente vai transformando o espírito cada vez num ente mais puro, sem defeitos, sem doenças. O processo evolutivo consiste exatamente nisso, tá? Então, a cada reencarnação, o que está acontecendo? Um processo regenerativo do comandante, do ente central, que é aquele que vai o quê? Espargir para o corpo que ele utiliza as suas próprias deficiências, tá? É interessante porque eu estava falando especificamente das curas, mas eu queria deixar aqui também registrado, por isso que eu estou até abrindo um parênteses, que as obsessões, gente, também acontecem do mesmo jeito. Sobretudo aquelas obsessões um pouco mais sérias que provocam inclusive doenças na criatura. Sim, nós temos determinadas ações fluídicas dos espíritos, sobretudo obsessores, que vão provocar prejuízos na estrutura física do obsidiado. Então, do mesmo jeito que ocorre a cura, o que vai acontecer com a obsessão? Ela vai lançar ao corpo fluidos que vão danificar a estrutura que nós temos, que nós possuímos. Tá? E isso acontece por diversas formas. Eu vou deixar para falar mais e melhor quando nós estivermos estudando as obsessões. Mas o processo é o mesmo. Assim como na cura eu substituo moléculas, eu substituo células doentes por células sãs, nesses processos obsessivos, o espírito vem e lança moléculas ou células doentes para prejudicar a harmonia da nossa estrutura, tanto física quanto espiritual. Então vejam, o princípio ele é sempre o mesmo. Qual que é a base? A base são os fluidos. Esta matéria-prima universal que nós modificamos. Como que nós modificamos a matéria-prima? Nós modificamos com a ação do nosso próprio pensamento. Nós modificamos com os nossos sentimentos. Então, é como se você pegasse esse fluido que está esparramado, você projetasse a sua vontade, a sua energia neles e nessa projeção você os modifica e endereça para onde e para quem você quiser. Então, a gente fez aqui a nossa prece inicial, pedir para que todos elevassem o pensamento, porque na hora que nós nos elevamos, o nosso pensamento, ele vai emitir energias. Ele vai emitir energia, ele vai emitir uma força que vai manipular, que vai modificar esse fluido. E aí a gente deposita nas mãos da espiritualidade para que a espiritualidade faça essa distribuição. Então, a energia já é o que? A nossa ação,
a força que nós colocamos neste processo de modificação. Por quê? Porque essa força vai ter uma influência no tipo de transformação que a gente vai fazer neste fluido, tá? Então, este é o ponto inicial que Kardec começa nos falando, ok? Tudo parte do próprio princípio, tudo parte do próprio fluido. Só que, aí a gente vamos tentar entender agora melhor essa ação e esse processo, sobretudo do ponto de vista da diferenciação. Eu estou fazendo isso para nós fazermos uma introdução, porque se der tempo, eu vou fazer uma breve leitura com vocês, aí eu vou lá na Revista Espírita. Gente, tem uma matéria na Revista Espírita de setembro de 1865, que eu posso dizer para vocês que ele é verdadeiramente um tratado onde Kardec vai, através de uma pergunta, ou melhor, de uma solicitação de um leitor da Revista Espírita, Kardec vai explorar tudo isso que eu estou falando com vocês de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, estou fazendo essa introdução porque essa leitura que eu estou fazendo agora é desse texto da Gênese. Mas se der tempo, se não der hoje, a gente continua no nosso próximo encontro. Eu vou lá na Revista Espírita de setembro de 1865 para mostrar para vocês como que Kardec aprofunda neste tema. E o que eu poderia trazer, ou pelo menos dizer para vocês, daquilo que está aqui neste capítulo e nesse título sobre a cura. Primeiramente, Kardec vai dividir em 3 aspectos, ou em 3 formas de ação ou de atuação diferente para este procedimento de cura. De novo, o que é cura? Substituição de células e moléculas doentes pelas saudáveis. Então, esse processo ele pode acontecer de algumas maneiras. A primeira delas que Kardec trata é aquela que nós chamamos de magnetismo humano. O que é isso? Gente, aqueles que estão acostumados aí nas casas espíritas é a transmissão de um passe. Você está ali próximo de alguma pessoa, você lhe transmite algo que você tem, os seus próprios fluidos, que através da sua oração, através da sua boa vontade, da sua doação, você retira de você mesmo e doa para a pessoa. Você manipula e aplica na pessoa. Vamos detalhar isso depois, quando eu conseguir com vocês fazer essa leitura da Revista Espírita, tá? Aí a gente toca em mais detalhes. Então, uma das formas, magnetismo humano. E aí, é claro, quando eu falo em magnetismo humano, eu não estou falando em mediunidade. Eu estou falando que todos nós, como criaturas humanas, temos essa capacidade. Médium é intermediário. Então, eu vou falar de médium de cura daqui a pouco. Eu não estou falando de médium de cura. Eu estou falando que você, como espírito e princípio inteligente, você tem a capacidade de manipular os fluidos, transformá-los e direcioná-los para alguém. E aí eu volto naquele parênteses que eu abri. Então, você pode fazer esse processo de utilizar e transformar para curar, como você faz muitas das vezes esse processo para inocular células doentes, moléculas doentes em corpos saudáveis. A obsessão e a influência que nós podemos exercer nas pessoas. Fecha o parênteses e voltemos para a cura. Então, cura através do magnetismo humano. Eu vou endereçar aquilo que eu tenho, doar parte deste fluido vital, e aí eu vou explicar depois, quando a gente estiver fazendo essa leitura do trecho da Revista Espírita, que a gente precisa repor. A partir do momento que você doa, você tem a necessidade de repor. Você trabalha com uma quantidade de fluidos, uma quantidade de energia. Você doou isso, você sente a necessidade de repor. Ok? Então, primeira forma de agir nesse processo de cura, através do magnetismo humano. O segundo que Kardec fala seria um magnetismo
espiritual. Aí, gente, o que que é? É a ação dos espíritos que vão doar os fluidos para esse processo de cura. Eu sei que tem muitas pessoas que participam conosco aqui que não são espíritas. Então, veja bem, muitos destes processos ou procedimentos que foram encarados como curas milagrosas e muitas dessas curas milagrosas atribuídas a santos ou aqueles espíritos que já desencarnaram é um tipo de magnetismo espiritual. É como se você falasse assim: olha, eu vou fazer uma oração e pedir, por exemplo, para Santo Antônio, São Judas, Santa Rita de Cássia. Eu vou fazer uma oração e pedir para que eles me curem de alguma coisa. O que é isso? É você pedir para que eles derramem este magnetismo espiritual sobre você. É um magnetismo só dos espíritos. Ele não passa por nenhum intermediário. Ele vem exclusivamente dos espíritos. E aí ele vem e age sobre você. Ele age sobre você para cura e para qualquer outra coisa. Tá? Então, curas que nós podemos atribuir, por exemplo, a santos, a seres que já desencarnaram, pode ser exclusivamente de fluidos espirituais, de um magnetismo espiritual, só dos espíritos. Nós temos alguns exemplos. Um deles que Kardec cita na própria Revista Espírita. Nós falamos um pouquinho aqui, agora eu não lembro em qual foi dos livros, sobre o Dr. Demerry. Esse Dr. Demerry, ele inclusive, ele atuou numa médium, não sei se vocês se lembram, que era sonâmbula. Ela não sabia que ele tinha desencarnado e ele apareceu e efetuou uma cura de uma fratura que ela tinha. Só que ele era espírito. E ele não utilizou de nenhum médium para poder fazer isso. Foi ele sozinho que, através dos fluidos do conhecimento que ele tinha, ele fez esse processo de substituição. Tá? Então, ele, Dr. Demerry, está lá na Revista Espírita, também, salvo engano, não lembro agora se foi no Livro dos Médiuns, ele proporcionou esta cura, magnetismo espiritual. Então nós vimos o magnetismo humano, e nós vimos o magnetismo espiritual. E um terceiro processo nada mais é do que a junção desses dois. Aquilo que nós podemos chamar de magnetismo misto. Onde eu tenho tanto a atuação de um médium, quanto a atuação também de um espírito ou de fluidos espirituais. E aí nós vamos, por exemplo, aí sim nós estamos já começando a trabalhar, ou pelo menos a nos aproximarmos desta nomenclatura de médiuns curadores. O Rudinei coloca aqui: receberia essa cura uma pessoa obsediada ou vampirizada? Perfeitamente, Rudinei. Por quê? Porque quando você está falando em obsessão, você está falando num prejuízo que algum espírito está provocando num determinado médium ou numa determinada pessoa. Quando você atua, ou quando a espiritualidade atua sobre essa pessoa, afastando a obsessão, ou afastando essa forma de sugar os fluidos, você está exatamente o que? Eliminando, sobretudo, aquela abertura que você está dando aos espíritos. Agora, cuidado, por quê? Quando você se fala em obsessão, você fala nesse próprio vampirismo, muitas das vezes ocorre o afastamento e a substituição daquelas moléculas ou daquelas células que já foram danificadas. Mas, se a pessoa não procurar modificar a sua própria vibração, logo depois ela pode ser novamente vítima daqueles mesmos espíritos ou de outros. Por isso que Jesus dizia em todas as suas curas, lembram? A tua fé te curou, vá e não peques mais. E tinha alguns casos que Jesus era ainda muito mais
é direto. Vá e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Gente, vocês imaginem só, uma pessoa que sofre uma obsessão. Aí de repente você vai lá e cura. Se porventura a pessoa der abertura a uma nova obsessão, a um novo prejuízo, sobretudo quando influenciado por outros espíritos, vocês acham que o espírito vai usar dos mesmos artifícios para atingir o seu objetivo? Geralmente não. Ele vai fazer o quê? Ele vai atuar de uma forma um pouco mais evasiva, ele vai ser mais direto e talvez muito mais firme para evitar que a pessoa consiga obter aquela cura. Então é algo assim até um pouco lógico. Aquilo, você está fazendo um reparo na sua casa. Aí você elabora aquela massa de cimento, tá? Com areia e tal, você faz aquela mistura. Aí você vai e coloca. De repente, na primeira chuva, aquilo que você colocou já levou. O que você vai fazer na próxima? Você vai colocar alguma coisa mais forte para resistir a uma tempestade. E isso acontece também com as criaturas, sobretudo em processos obsessivos ou de vampirização. Vamos evitar falar nisso, tá? Só para poder, assim, para vocês entenderem e ir respondendo aqui ao Rudinei. Vamos lidar mais especificamente com a cura, que é o que Kardec fala aqui. A gente ainda vai ter oportunidade de falar de obsessão. Então, a cura é exatamente isso. É essa necessidade de substituição, e aí o próprio Cristo diz, olha, cuidado, não faz de novo, não abre essa brecha não, faça a sua dieta. Por quê? Porque isto pode trazer prejuízo para você. Não coma determinado alimento, porque este alimento está provocando esse problema que você tem. Evite determinadas... Então é isso ou dessa forma que nós precisamos agir. Então, esse magnetismo misto, voltando, nada mais é do que uma atuação conjunta, tanto do médium quanto do espírito. E aí, quando a gente fala em médiums curadores, nós estamos falando numa cura instantânea. É isso que Kardec chama atenção no finalzinho dessa parte desse título. Falar em cura instantânea é aquela que, você pegou, colocou a mão e automaticamente desapareceu. Aquilo que o próprio Jesus fazia. Lógico que Jesus não fazia, eu tenho quase que certeza e convicção, porque o próprio Kardec diz, Jesus não poderia ser médium, ele não precisava de intermediário, tá? Só se, como diz Kardec, Jesus fosse médium de Deus. Mas Jesus não precisava de espíritos, desculpa, eu falei de intermediário. Jesus não precisava de espíritos que atuasse sobre ele para ele poder... Não, Jesus já tinha o conhecimento e a evolução suficiente para ele atuar sozinho. Ele não precisava de um espírito para atuar através dele, tá? Então, as formas como Jesus utilizava era efetivamente uma cura. Por quê? Porque elas eram instantâneas, como diz Kardec. Tá? Mas exatamente para não confundir, vamos deixar Jesus de lado. Vamos pegar outras pessoas que têm esta capacidade de agir instantaneamente. E isso, gente, eu vou repetir, não vou nem começar agora para poder não criar este abismo, este vácuo, né, nessa nossa explanação, mas isso vai depender de alguns fatores que nós vamos trabalhar depois. Por quê? Eu estou falando de fluidos, eu estou falando de magnetismo, então eu estou falando de médios, eu estou falando de espíritos. E tudo isso está relacionado com a fonte, de onde é gerado essa energia ou essa vibração que vai manipular e que vai transformar este fluido. Então, o médium, a sua capacidade, a sua evolução, é um fator preponderante para uma cura. O espírito, que também tem esse conhecimento, domínio e o controle sobre esses fluidos, também é um papel preponderante. A própria preparação da pessoa que vai ser curada. Prestem atenção para vocês verem, e aí eu vou valer-me mais uma vez do Evangelho, porque a gente vai tratar de muitos desses casos aqui. Prestem atenção nas principais curas que Jesus proporcionou, ou que vieram através de Jesus. Gente, eram seres que estavam num processo de preparação. Sabe aquele
pré-operatório que geralmente a gente faz, que os médicos falam, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa tomar esse tipo de cuidado, você não pode comer isso, você não pode... Pois é, muitos desses espíritos, sobretudo que eram, né, nessas curas instantâneas, curados pelo Cristo, eles tiveram um histórico que a gente pode observar pré-operatório. E aí, por quê? Porque nós temos o médium, nós temos o espírito que vai manipular os fluidos, mas nós temos também a pessoa que vai receber estes fluidos. A hemorroíça é um exemplo clássico. Ela já estava preparando na sua mente: eu preciso me aproximar de Jesus. Se eu me aproximar e simplesmente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Veja, o que ela estava fazendo? Ela já estava mudando uma disposição em toda a sua estrutura. Ela já estava preparando todas as suas células, todo o seu corpo, para receber aqueles fluidos novos e diferentes. Então, ela fez um pré-operatório perfeito, facilitando assim essa substituição. Assim como muitos outros. Muitas pessoas que chegaram para Jesus: Jesus, me cura. Aí Jesus fala: mas se é isso mesmo que você quer? Não, é isso mesmo que eu quero. Eu estou querendo. Teve até caso em que Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Né? Tem um episódio muito interessante, uma interpretação fantástica, um estudo também maravilhoso. Porque Jesus sabia que a pessoa que estava procurando ele estava doente, queria ser curada. Mas Jesus perguntou: o que você quer? Por quê? Porque nós temos que saber o que nós realmente queremos. E muitas das vezes nós não sabemos. Muitas das vezes não sabemos nem por que nós estamos doentes. Então, primeiro você descobre qual que é o objetivo da doença, até mesmo para você correr atrás da própria cura. E descobrir o motivo, você vai especificamente na causa. Descobriu a causa, fica muito mais fácil para você eliminar e para você substituir essas células ou moléculas doentes por moléculas saudáveis. Então, Jesus às vezes perguntava: o que você quer? O que eu quero? Eu quero que o Senhor me cure. É isso mesmo que você quer? Então, altere as suas disposições, para que aí sim, o poder, aí Jesus fala, no poder, a manifestação e a glória de Deus possa realmente recair. Então, é isso que nós precisamos saber e entender, e no próximo encontro sobre este livro a gente trabalha nessa parte, nesse texto que eu achei assim muito fantástico, na Revista Espírita de setembro de 1865. Exatamente, Sr. Antônio, é exatamente por isso que Jesus disse: vós sois deuses. A partir do momento que a gente tiver essa consciência do que nós somos e do que nós podemos fazer, a gente vai fazer muito mais coisas. É o que a medicina faz hoje por nós. A gente não precisa nem de fazer muito esforço, mas nós podemos fazer isso também. E a Valdete lembra aqui, né? A mulher com hemorragia. A hemorroíça era aquela que tinha uma hemorragia. Há muitos anos sofria do fluxo sanguíneo e não parava. Tinha procurado médicos e tudo. E justamente quando ela teve essa informação de Jesus, opa, eu vou lá e vai. E ela realmente chegou lá, deu tudo certo. Gente, nosso tempo se esgotou. Agradeço mais uma vez a todos vocês essa oportunidade. E, sobretudo, para aqueles que acompanham os nossos estudos, especificamente da Gênese, eu aqui estou informando que nós vamos ficar aí umas 3 semanas de descanso, tá? Tem esse período de festas e tal, então que todos vocês possam aproveitar, possam continuar refletindo e estudando. Não é porque a gente não está tendo aqui, então eu vou... Não esqueçam, tá? Se vocês quiserem rever, todo mundo já sabe, eu criei aquela página lá no YouTube, tem todos os nossos estudos lá, vocês podem ir lá visitar, relembrar algumas informações, algumas aulas, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, assim que eu puder, eu sempre respondo. Nós estaremos aqui à disposição. Só este período para que todos nós possamos aí refletir, né? Por que não sentir inclusive falta dos nossos encontros e eles sejam muito mais emocionantes no próximo ano. Então, da Gênese, nós paramos hoje e voltamos em janeiro, e eu mando o aviso para todo mundo. Amanhã nós estamos aqui para a sequência do livro dos Espíritos, ok? E na sexta, do livro dos Médiuns. Perfeito?
Então, fique aí, todos vocês, na santa paz desse mestre incomparável, e que essas informações, que esses ensinamentos possam calar fundo no nosso coração, e que nós sejamos realmente, e cada vez mais, médiums, ou que nós sejamos esses deuses que vamos curar a nós mesmos. Muita paz e uma excelente noite para todos.